e eu quero convidar você a abrir seu coração e também a sua Bíblia. Nós vamos tomar como trilho e ponto de partida o Salmo 56:8. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, e o Salmo 56:8 vai ser o nosso ponto de partida aqui, para compartilhar um princípio bíblico, uma doutrina bíblica. E o tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma a tristeza em alegria. Salmo 56:8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Aqui o salmista faz algumas afirmações. A primeira delas é sobre Deus estar contando os passos, o que eu particularmente não acredito ser uma declaração literal, Até porque Deus, como um ser onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele não precisa da contagem. Ele sabe todos os passos, como Deus presciente que você ainda vai dar ao longo de toda a sua vida. Ele não precisa dessa contagem. Mas quando você olha o Salmo 56, escrito num contexto de aflição, de perseguição, Davi fugindo de Saul, essa expressão, contaste os meus passos, é uma forma de dizer, o Senhor está de olho, o Senhor está acompanhando a minha peregrinação, longe de casa, longe do lar, longe da família, o Senhor está vendo tudo o que eu estou passando. Em outras palavras, nada fica desapercebido diante dos teus olhos, inclusive as nossas aflições. Ele continua e diz: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu também quero destacar que as próximas duas frases, recolhe minhas lágrimas no teu odre, e elas não estão escritas no teu livro, também não são literais. Não há menção em nenhum outro lugar da Bíblia, nem sobre um livro com o registro das lágrimas, E volto a dizer, um registro que Deus não precisa necessariamente ter de forma literal, e nem tampouco sobre Deus recolhendo as nossas lágrimas. Uma das cenas que eu mais me lembro desde a adolescência, do tempo, do período com Deus, que tirava trancado no quarto em oração todos os dias, é que sempre que me levantava, depois de ficar um tempo ajoelhado ou prostrado no chão, eu percebia que o chão estava regado de lágrimas. Nunca vi um anjo recolher essas lágrimas, nunca vi nenhum indício em lugar nenhum nas Escrituras de que Deus faça isso de forma literal. Mas ainda que o texto não esteja apontando para uma declaração literal, ele mostra mais uma vez que Deus não é indiferente à nossa dor, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele está de olho, Ele percebe tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos. Mas eu acredito que isso deve ter sido entre março ou abril de 1994. Eu estava ainda nos primeiros meses, no início do meu ministério como um pastor. E eu me lembro de, numa conversa com outro colega de ministério, ele ter mencionado, a gente entrou no assunto desse salmo, existe ou não um odre onde as lágrimas são recolhidas de forma literal? E quando entramos nessa conversa, aquele amigo disse: olha, eu ouvi um pregador norte-americano, eu não soube na época quem era, não sei até hoje, então nem sei a quem atribuiu o crédito dessa ilustração que ele compartilhou, mas ele falou o seguinte, ele trouxe uma explicação em cima desse salmo, e ele me disse, eu achei muito interessante, vou compartilhar com você, e eu nunca mais esqueci aquilo. Basicamente, ele chamava a atenção que o odre era uma espécie de cantil de couro, feito com o couro do animal para armazenar líquidos. Eu estou usando o termo líquidos no plural, porque uma vez na Bíblia nós vamos encontrar a menção de um odre com água, uma vez na Bíblia nós vamos encontrar uma menção de um odre contendo leite, mas todas as outras, o odre ele é especificamente usado para se referir a um lugar onde se armazena o vinho. O vinho, diferente dos outros líquidos que poderiam ser armazenados em outras vasilhas, ele passava por um processo muito específico de fermentação. Depois que o suco de uva era espremido no lagar, ele passaria por um processo de fermentação natural e a exposição ao oxigênio ela tem que ser controlada. A quantidade de ar, de oxigênio, tudo isso vai afetar a fermentação. Então eles enchiam aquele odre, aquela bolsa de couro, lacravam ela para limitar o contato com o oxigênio e o processo de fermentação aconteceria ali dentro. É por isso que Jesus diz que o vinho novo, o suco recém-espremido da uva lá no lagar,
não pode ser colocado num odre, numa bolsa de couro velha, porque quando começasse a fermentação, ele não suportaria e acabaria arrebentando. Então, ele falou, olha, na nossa cultura nós não usamos o odre, nem como um cantil qualquer, muito menos para fermentação. Mas naquela cultura havia uma mensagem muito específica sendo comunicada imediatamente quando se tocava ou mencionava no odre. Então aquele pastor dizia o seguinte, o odre era um ambiente de transformação. Entrava o suco da uva, que era o fruto do esmagar das uvas no lagar. Ele passava por um processo de fermentação natural e a transformação, o resultado final, era o vinho. O vinho na Bíblia, e o Salmo 104:15 sustenta isso, quando diz sobre o vinho que alegra o coração do homem, ele é uma figura de alegria. E basicamente aquele pregador dizia que o odre é um ambiente de transformação, onde o fruto do esmagar das uvas se transforma depois num resultado e num símbolo de alegria. Ele dizia igualmente, nossas lágrimas são o fruto do esmagar das aflições nas nossas vidas. Mas Deus tem um lugar, um ambiente, onde Ele pode processar essa transformação de algo que não de forma exclusiva nesse texto, mas ao longo de toda a Escritura, a Bíblia afirma que Deus transforma a tristeza em alegria. Então, se há algo que eu e você podemos com certeza entender, e que essa declaração de Davi é no mínimo alegórica, ela ilustra, ela aponta de uma maneira muito precisa para uma didática, é o Deus que transforma a tristeza em alegria. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 13, Deus diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Em João 16:20, o próprio Jesus declara, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Nós não podemos negar o poder consolador do Evangelho. Antes mesmo de Jesus se pronunciar sobre isso, havia 700 anos antes da parte de Deus, por meio do profeta Isaías, mensagens muito específicas sobre o papel do Messias. Uma delas, em Isaías 61, eu vou resumir os versículos 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E vale destacar que Lucas capítulo 4, verso 18 nos mostra que Jesus, quando se levanta na sinagoga da cidade onde foi criado, ele lê exatamente essa porção do livro de Isaías e diz, hoje se cumpre essa palavra. Ele reivindica sobre si o cumprimento dessa palavra. O mesmo Jesus, que pouco tempo depois dessa declaração ia dizer, Mateus 5,4 registra isso, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora, a ideia de consolo para alguns pode envolver só parar de chorar e não necessariamente haver uma substituição da tristeza por alegria. Mas o registro de Lucas, isso está lá em Lucas 6:21, diz, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ou seja, não é apenas a interrupção do choro, não é apenas a interrupção das lágrimas, mas é a substituição da tristeza por alegria. Enfim, eu não quero me estender, mas é possível esperar alegria depois do choro na vida de todos aqueles que amam e servem ao Senhor. Você pode dizer amém? Salmo 126 diz nos versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em agosto do ano passado, eu passei o ano inteiro ministrando na nossa igreja, o que brincando intitulei de A Teologia das Lágrimas. Eu falei, gente, nós precisamos entender como a dor e o sofrimento entram no mundo. No primeiro capítulo desse meu livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, eu falo só sobre os danos do pecado e como a humanidade foi submetida a coisas que não precisavam, porque juntamente com o pecado, todo tipo de sofrimento e com ele as lágrimas entraram. Mas há promessas. E o último capítulo a gente fala só do desfecho escatológico da redenção. Há promessas de que um dia Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós lemos isso no livro de Isaías, nós lemos isso no livro do Apocalipse, mas a verdade é que até que esse dia chegue, o choro ainda é parte
da nossa vida. Aliás, a palavra de Deus diz lá em Romanos 12 que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Isso significa que na nossa caminhada de vida cristã, nós vamos experimentar tanto o choro como a alegria. Agora, o choro, em momento algum, na perspectiva do ensino bíblico, ele deveria ser ato contínuo. O que eu e você devemos acreditar é que há um Deus, o chamado Deus de toda consolação, que muda tristeza em alegria. Mas a pergunta é, isso é automático? Então, se as lágrimas são recolhidas para um odre, são fermentadas e transformadas a ponto de depois saírem o vinho, que é figura de alegria, é mera e simplesmente chorar e aguardar que as coisas aconteçam de forma automática. Eu quero te dizer, também não é assim. Mas antes de destacar o processo, como Deus trabalha, eu queria começar em primeiro lugar, tentando montar aqui as peças do quebra-cabeça, porque a Bíblia não se contradiz. Eu gosto de dizer que diante de toda aparente contradição, nós temos um desafio de interpretação. E no ano passado, em julho do ano passado, quando Deus me fez pensar e estudar esse assunto, como eu nunca tinha feito na minha vida, eu acordei uma certa manhã com um texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, ardendo no meu coração. Eu sei que a maneira como Deus fala com cada um não é necessariamente igual, mas comigo, cada vez que eu acordo com um versículo que, como diria o mineiro, garra no meu espírito e fica ali o dia inteiro latejando dentro de mim, eu sei que Deus está chamando a minha atenção para meditar a respeito de algo. E naquela manhã em específico eu acordei e veio no meu espírito esse versículo, onde Deus fala ao profeta Isaías, depois de já ter dado uma sentença de morte sobre o rei Ezequias, ele diz, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Essa frase, vi as tuas lágrimas, ela veio com mais força do que ouvir as tuas orações. E o dia inteiro aquilo ficava martelando dentro de mim, vi as tuas lágrimas. Eu pensava, meu Deus, as nossas lágrimas não passam desapercebidas diante do Senhor. Elas têm o poder de chamar a sua atenção. Elas têm o poder de chamar a sua atenção não apenas para que o Senhor repare que nós estamos passando, mas para mudar a nossa condição. E aquilo mexeu comigo o dia todo. No entanto, no dia seguinte, eu acordei com outro versículo no meu espírito que parecia uma contradição. Malaquias 2,13. Quando Deus diz, vocês cobrem o altar do Senhor com lágrimas, com choros, com gemidos, ele diz, eu não vos ouço. Outra versão diz, ele não olha para a sua oferta. E de repente para mim foi um choque. Eu falei, pera Deus, ontem o Senhor via as lágrimas. Hoje o Senhor não está nem aí para as lágrimas. Eu falei, não faz sentido isso, não existe bipolaridade no Senhor. O Senhor é o mesmo, o Senhor é constante, né? O que é que o Senhor está tentando dizer? E eu lembro que por uma semana eu perturbei minha família, dizia, gente, vamos pensar, bora pensar, né? O que é que nós não estamos enxergando? Eu lembro de, numa viagem, a gente ter parado na casa do meu pastor em São Paulo, e quando chegou o momento, temos o culto familiar, ele falou, Luciano, quer compartilhar algo? Eu falei, quero compartilhar uma dúvida, preciso que vocês me ajudem a elucidar, e todo mundo me olhava com a cara de, não sabemos explicar isso. Mas à medida que os dias se passaram, Deus me fez perceber que nós não podemos generalizar nem a tristeza, nem a alegria, porque há tipos distintos, tanto de um como de outro. Quase sempre que você vai perceber Deus falando a respeito de um choro que Ele ignora, esse choro está relacionado ao pecado sem arrependimento. Então aqui em Malaquias 2,13, quando o Senhor diz, vocês cobrem o altar com lágrimas, com choro, gemidos, e eu não vos ouço, o versículo seguinte, o 14, começa com uma pergunta. E vocês perguntam por quê? E o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do matrimônio. Você adulterou, não existe o menor sinal, indício de arrependimento. E agora você acha que porque está chorando as consequências do pecado, as coisas vão automaticamente mudarem. Deus está dizendo, não, de jeito nenhum. A Bíblia diz, em Gênesis 27, 38, que Esaú, depois de descobrir que perdeu a bênção para seu irmão Jacó, ele levantou a voz e chorou. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 17,
interpreta essa única menção, que só diz que ele levantou a voz e chorou sem nenhuma explicação. Interpreta isso dizendo: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia está dizendo que teve choro, mas não teve lágrimas. Ou seja, quando falamos de um Deus que vê as lágrimas, nós não podemos pensar nisso apenas de forma simplista. Não é como me disse alguém outro dia: pois é, pastor, como diz aquele versículo, quem não chora não mama. Eu falei: não, meu querido, isso não está na Bíblia. E eu não sei se era sério ou brincadeira. Ele disse: não está não. Eu lembro que ele falou: mas bem que podia estar, né? Na verdade, o que nós precisamos entender é que o choro não é mera e simplesmente uma expressão de birra por parte da criança que provoca inevitavelmente uma reação do pai. Há choros que Deus vai ignorar. Especificamente quando as pessoas estão lamentando apenas a consequência do erro, mas não a essência do que fizeram. Há uma diferença enorme, por exemplo, entre o pecado de Saul e o pecado de Davi. Saul não obedeceu instruções do Senhor e foi rejeitado. Davi, na minha opinião, parece ter cometido, em termos de consequência, algo pior do que Saul e não foi rejeitado. Mas quando Saul é confrontado por Samuel, em momento nenhum você vê ele preocupado com Deus ou com o fato de ele ter desobedecido a Deus. Quando Samuel vai se retirar depois de uma palavra de juízo, ele o agarra e diz: vá a lugar nenhum, me honra diante do povo. Em outras palavras, ele estava dizendo: o importante aqui nesse momento é a gente manter a média e o povo achar que está tudo bem. Ele não lamenta absolutamente nada em relação a Deus, mas ele está morrendo de medo de perder o reino. Depois do pecado de Davi, interessante que o Salmo 51, que é um salmo da confissão desse pecado, ele diz: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Quando você vê um Davi fugindo de Absalão, ele dá o reino como perdido. E o que você observa nas declarações dele nas entrelinhas é quase como quem diz: eu mereço perder isso tudo por causa do que eu fiz. Momento nenhum você vê Davi focado naquilo que ele poderia perder em termos humanos. No Salmo 51, o desespero dele é: não retires de mim o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Ou seja, o arrependimento normalmente é mensurado por quando a pessoa entende a essência e não meramente a consequência do erro. Pessoas que choram apenas a consequência e não a essência nunca vão chamar a atenção de Deus. Mas existe aquele tipo de choro que não é só um desabafo e nem apenas uma admissão de alguém que se conforma com a derrota, mas é alguém que sabe que está diante de uma limitação, mas sabe que é um Deus que pode transpor essa condição. E é quando nós temos esse choro, que é muito mais, junto com a admissão da incapacidade humana, uma expressão de confiança em Deus, que nós podemos experimentar a intervenção do Senhor. Se a gente não começar distinguindo os tipos de choro, nós não vamos entender nem o resto do processo. Eu quero destacar: não é automático. Anos atrás, logo no primeiro ano que eu estava morando em Curitiba, no início da nossa igreja, fizemos um evento, tínhamos vários preletores, e um deles era um amigo querido que já tem ministrado e servido aqui à casa, pastor Marcelo Jamal. Em algum momento da pregação, eu lembro que ele dá meio uma guinada, parece que ele está saindo do assunto. E ele menciona o conhecido Salmo 35, que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naquele momento eu lembro que o pastor Marcelo para e diz: gente, será que essa frase é literal? Porque se fosse literal, ninguém teria problema por mais de um dia. A cada amanhecer, tudo estaria automaticamente resolvido. E a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias. Ele diz: mas se essa declaração não é literal, para onde ela aponta? Qual o simbolismo? Qual a alegoria? Por que dizer que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã? Ele diz: então nós precisamos levar em conta o simbolismo da luz e das trevas. Se trevas, por um lado, na Bíblia fala de ignorância, aqui eu cito Efésios 4, quando Paulo fala de pessoas entenebrecidas no entendimento, trevas na mente, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Por outro lado, em Efésios 1, quando ele olha por espírito de sabedoria e revelação, ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso coração.
Então, basicamente, o que a palavra de Deus está dizendo é que o choro prevalece num ambiente de escuridão, de trevas, de ignorância. Mas a alegria é liberada num ambiente de revelação da palavra de Deus. Sabe, tem muita gente querendo viver a transição sem se expor à palavra. Tem muita gente querendo um Deus que diga, eu vi as tuas lágrimas e mude a sua situação e ele seja curado. Mas ele esquece que a fé que leva a esse nível de intervenção vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, e curioso que naquele dia, isso foi no início de 2006, eu lembro que o pastor Marcelo parou, olhou para mim e falou, olha, eu estou me aventurando numa área aqui por inspiração de Deus. Mas ele apontou o dedo e falou, você é o mestre, você é o cara do ensino. E Deus vai te dar um livro inteiro sobre isso. Eu tinha esquecido completamente disso. Até que, praticamente 15 anos depois, quando o livro saiu, um dia eu estava orando e eu me lembrei daquilo. Deus dizendo, eu tinha um plano e um propósito, que você comunicasse essas verdades há muito tempo. E por que escrever um livro inteiro em vez de pregar uma única mensagem? Gente, porque se existe algo que pode mudar a nossa percepção, pode trazer luz em meio às trevas da ignorância, é o ensino e a revelação da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se é a revelação da palavra que muda a nossa sorte, aí nós vamos entender então porque aquele choro sem arrependimento não vai a lugar nenhum. Não existe uma ação e uma operação da palavra na vida dessa pessoa. Bom, eu quero destacar aqui que o choro não precisa ser necessariamente uma conformação com a derrota, como eu disse. Há muitos casos onde um milagre foi precedido por gente chorando. Ana, em 1 Samuel capítulo 1, chorava diante de Deus por não poder ter um filho. E a sua situação foi mudada. Em 1 Samuel, no capítulo 30, nós vemos que quando Davi e os seus homens, depois de uma tentativa de uma expedição militar, que acabou sendo abortada, eles acabaram não indo à guerra, eles voltam para casa. E ao voltarem, quando chegam em Ziclag, descobrem que a cidade havia sido destruída, queimada, todas as suas mulheres e filhos haviam sido levados cativos. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 34, que Davi e os seus homens choraram, até não ter mais forças para chorar. Tem gente que para de chorar porque foi consolado. Esses homens pararam de chorar porque não tinham mais força para continuar chorando. Mas o verso 6 nos dá o ponto de mudança da história, quando diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Eu vou repetir o que eu falei logo no início, o choro não precisa ser ato contínuo na vida do cristão. Nós temos um Deus que muda circunstâncias, nós temos um Deus que de fato pode realizar coisas extraordinárias. E Davi, ele se anima, e ele vai e faz para Deus 2 perguntas, mas Deus dá 3 respostas. Eu acredito que a terceira resposta foi a pergunta que Davi não teve coragem de fazer, mas estava dentro dele. Primeira pergunta de Davi, Senhor, nós devemos sair no encalço desses homens? Deus responde, sim, vocês devem. Segunda pergunta, nós vamos alcançá-los. Já fazia 3 dias que eles tinham atacado a cidade, ou seja, eles estavam 3 dias na dianteira, numa jornada que era a pé. E Deus responde a segunda pergunta, diz, sim, vocês vão alcançá-los. E a terceira pergunta que Davi não fez, provavelmente por medo, Deus se antecipa e diz, e vocês vão recuperar tudo, todas as pessoas, todas as coisas, restituição plena, restituição completa. Porque àquela altura do campeonato, a missão de perseguir e alcançar poderia ser só uma vingança. Mas Deus estava dizendo, haverá restituição. Nós temos o caso de Ezequias, que vira para a parede, ora, chora, nós mencionamos. Isso tudo me leva a entender e acreditar que as lágrimas, elas podem provocar mudanças, mesmo nas circunstâncias. Quando Deus diz a Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, você vai ser curado. Isso acontece logo depois dele ter recebido uma palavra profética de que ele ia morrer, de que ele não seria curado. Não era apenas um diagnóstico médico, era um decreto divino, era uma sentença de Deus. Mas isso foi mudado e foi revertido. No entanto, uma outra coisa que pode soar contraditório é que há momentos onde você vai ler a Bíblia e você vê gente que chorou, gente que Deus prestou atenção, mas não mudou suas circunstâncias. Você vai encontrar isso tanto nas páginas das Escrituras, como na sua vida e na vida de pessoas tão próximas. Pastor, o senhor teve experiência de chorar diante de Deus e ver Deus mudar circunstâncias? Sim. Mas toda vez chorou, mudou? Não. E aí a pergunta a ser feita é, como funciona essa dinâmica? Quando é que nós sabemos
que as lágrimas vão produzir mudança e quando não. E um dia, quando me perguntaram isso, eu respondi: as lágrimas sempre, essas choradas de forma correta, essas que têm o direito de desaparecer, porque a luz do entendimento da palavra vai entrando e permeando a nossa vida, essas são uma expressão de fé e confiança, elas sempre vão produzir mudança. Eu falei: a verdade, no entanto, é que nem sempre a mudança vai acontecer do lado de fora, nas circunstâncias. Há momentos onde a mudança vai se processar do lado de dentro, no nosso aperfeiçoamento. Olha um texto que não pode ser ignorado. Normalmente, eu vejo pregadores, professores da escola dominical, lembrando do tempo que eu era criança, que fazem menção de que a Bíblia diz uma vez que Jesus chorou. Isso não é verdade. Tem várias menções na Bíblia a respeito de Jesus chorando. Ele chora sobre Jerusalém, ele chora em João 11:35, com a questão não apenas de Lázaro, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a questão da morte de uma forma geral, mas o livro de Hebreus, capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nos dá um retrato, uma percepção ampliada, diferenciada do que aconteceu no Getsêmani. O texto diz assim, Hebreus 5, de 7 a 9, ele, Jesus, nos dias da sua carne, então está falando do seu ministério terreno, e está enfatizando o fato de que isso aconteceu com Jesus, homem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então, quando ele está dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, muita gente lê essa oração do Getsêmani, passa de mim esse cálice, sem entender o que Jesus está falando. Cálice fala de sofrimento, no ensino de Jesus ele é aplicado dessa forma. Aqui a Bíblia está dizendo que ele ofereceu súplicas e orações a quem o podia livrar da morte. Basicamente ele está dizendo para Deus, eu sei que eu vim para morrer, mas se tiver um plano B, ele diz, no entanto, que seja feita não a minha, mas a sua vontade. Hebreus está dizendo, ele ofereceu súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz que ele foi ouvido, suas lágrimas não foram ignoradas, mas em vez de Deus mudar a circunstância pela qual Jesus orava, Deus mudou a Jesus. Aqui estamos falando de Jesus como homem. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado, e essa ênfase é na humanidade de Jesus. Eu lembro de, na minha adolescência, ter ficado em crise com esse texto, e dizer, como que aprendeu a obediência? Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Mas quando, em Filipenses 2, Paulo fala do esvaziamento de Jesus ao assumir a forma humana, a Bíblia diz, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, como uma coisa a qual deveria se aprender, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e foi obediente. O texto diz, obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui não significa que ele não conhecia a obediência, significa que ele precisa descobrir um novo nível de rendição. Um nível que até então ele não havia alcançado. Quem está entendendo, diga amém. Quando a Bíblia diz obediente até a morte, morte de cruz, está falando do mais profundo nível ao qual ele chegou. E a Bíblia diz que com isso ele foi aperfeiçoado. Significa o quê? Que nem sempre o choro muda uma circunstância, mas ele sempre vai produzir mudança. Ou a mudança acontece do lado de fora, ou ela acontece do lado de dentro. Eu já tive circunstâncias que foram mudadas depois de orar e chorar diante de Deus. Mas eu já tive circunstâncias que não mudaram, mas Deus me mudou em meio a elas. Pastor, então é só isso, um ou outro? Não, já vivenciei os dois. Aquela circunstância que inicialmente não mudou, para que Deus me mudasse. Lá na frente, depois de eu ter mudado, Deus mudou a circunstância também. Então, o que nós precisamos é apenas entender que não é só uma coisa ou outra, nem é só automático, mas enxergar o quadro completo. Porque senão nós vamos ficar em crise com as afirmações bíblicas. Deus, muitas vezes, vai mudar as circunstâncias. Está cheio de declarações na Bíblia. João 16, 20. Jesus diz, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ele estava falando da sua morte. Ele diz, vai ficar ruim para vocês e bom para quem me odeia. Mas a história termina aí? Não. Jesus disse, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Porque o motivo pelo qual vocês vão chorar minha morte não será permanente, será temporário.
Então Jesus já estava anunciando uma alegria que viria com mudança de circunstância. Agora, há momentos onde a nossa alegria independe das circunstâncias. E daqui a pouco é onde eu vou colocar nossa maior ênfase aqui. Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 a 19. Eu amo esse cântico de Abacuque. O texto diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Gente, numa época onde toda a economia estava construída em cima da agropecuária. Seria quase como se hoje em dia, em linguagem contemporânea, popular, alguém dissesse: ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo esteja desmoronando. Ele afirma o quê? Ele afirma a partir do versículo 18: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da costa e me faz andar nos meus lugares altos. Sabe, o que eu e você precisamos entender é que às vezes Deus muda circunstâncias, às vezes Deus não nos muda, às vezes Ele faz os dois. Mas o que eu e você precisamos descobrir é que Deus não transforma a tristeza em alegria apenas mudando a circunstância que te entristece, para te alegrar circunstancialmente. O propósito de Deus envolve algo muito mais profundo, sublime e poderoso do que apenas nos alegrar mudando circunstâncias. Então eu quero, em terceiro e último lugar, primeiro destacamos os tipos de choro, em segundo, a necessidade de compreensão do processo, mas em terceiro e último lugar, eu quero falar aqui da fonte da verdadeira alegria. Em João 15:1, Jesus diz o seguinte: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E ele diz: e a alegria de vocês seja completa. Então quando você pega a expressão de Jesus, minha alegria, e depois a alegria de vocês, as duas são alegrias, mas são alegrias distintas. Assim como há tipos distintos de choro, de tristeza, a Bíblia fala sobre tipos de tristeza. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo fala que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. Assim como há tipos distintos de tristeza, há tipos distintos de alegria. Vamos focar lá na criação, logo no início. Quando Deus criou Adão, Adão estava em pleno relacionamento com Deus. Antes do pecado, antes da queda, comunhão total, plena com Deus e o mundo espiritual. Mas Deus olha para esse Adão plenamente suprido por sua presença. E a Bíblia diz que Deus olhou para ele e viu que o homem estava só. Havia solidão. Havia necessidade de contato e interação com um semelhante. E Deus disse: eu não vou preencher todas as coisas. Deus decide criar a mulher para que o homem seja suprido por meio de relacionamento. Deus disse também para Adão: apesar de estar na minha presença, para você manter seu corpinho vai ter que comer. Pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. E Deus não fez um único tipo de árvore. Deus podia ter dito a Adão o seguinte: nessa fruta dessa árvore estão todos os nutrientes, todas as proteínas, tudo o que você precisa. É só comer isso. E eu fico imaginando se todo dia a gente comesse a mesma fruta, com a mesma cor, com a mesma cara e com o mesmo sabor, o resto da vida. Deus estava provendo mais do que subsídio existencial, sustento para o corpo. Deus fez uma variedade. E diz: Adão, eu quero que você se exponha a gostos e sabores e cheiros e cores diferentes. Eu não sei se é só eu que me alegro com comida, mas Deus está dizendo: eu quero te dar outras alegrias. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós podemos mencionar alegria natural, nós podemos mencionar alegria espiritual. Quando Jesus está dizendo a minha alegria, está falando do que procede dele. Quando ele diz para que a alegria de vocês, existem circunstâncias que vão entristecer ou alegrar as pessoas, quer elas sirvam a Deus ou não. No ano passado, quando nossa neta nasceu, Kelly e eu ficamos empolgadíssimos de ter entrado na adolescência, como ela brinca. Pensa na alegria. Mas qualquer pessoa que não teme a Deus pode ter alegria semelhante, porque é uma alegria natural. Assim como questões ligadas à tristeza. Num período de 10 dias do nascimento da nossa neta, nós perdemos meu sogro, o pai da Kelly. Agora, sabe o que é interessante?
A alegria de um evento não removeu a tristeza do outro. A tristeza do outro evento não mudou a alegria. A gente tinha compartimentos emocionais distintos para lidar com as duas coisas praticamente quase que ao mesmo tempo. Mas são questões onde a resposta de alegria ou de tristeza é humana, é natural. O que nós precisamos entender é que há uma alegria maior do que a natural. E ela tem o poder de sobrepor a tristeza que ela é natural. Isso precisa ser entendido. Nós ainda podemos botar nessa lista a falsa, ela nem poderia ser nomeada como alegria, mas engana muita gente, que é a falsa e temporária alegria do pecado. Se a gente não considerar isso nessa equação, nós vamos ter outras aparentes contradições na Bíblia. Por exemplo, ao longo das Escrituras a gente vê o Deus que transforma tristeza em alegria. Mas quando você chega lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia vai dizer: purificai as mãos, pecadores. E vai dizer o seguinte: transforme-se a vossa alegria em tristeza e o vosso riso em pranto. Eu lembro do dia que eu estava lendo esse texto, falei: pera Deus, Tiago trocou. Normalmente é para transformar tristeza em alegria, não alegria em tristeza. Agora, quando você olha o contexto, de novo, pecado. E quando o pecado que traz uma falsa alegria entra, Deus está dizendo: a única forma de eu te dar a verdadeira alegria é você arrancando a falsa alegria do pecado pela tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Porque só quando você transicionar para essa tristeza segundo Deus, que produz arrependimento depois da falsa alegria, é que eu posso transformar essa tristeza em verdadeira alegria, da reconciliação, da reconexão, da restauração com Deus. Então o Deus que transforma a tristeza em alegria, às vezes tem que fazer com que o homem mude sua alegria por tristeza, para transformar a tristeza em alegria. Dá para entender? Mas à medida que nós vamos enxergando o quadro, algo que precisa ser compreendido é que a verdadeira alegria procede do Senhor. Gente, se a tristeza, a dor, o choro entrou no mundo pelo pecado e a rebeldia do homem contra Deus, é muita inocência alguém achar que vivendo no pecado vai desfrutar do melhor de Deus. O que Cristo veio trazer foi justamente o remédio para o pecado. Mas algo que eu e você também precisamos entender, que na vida do crente, a alegria não deve ser meramente circunstancial. Às vezes Deus pode mudar uma situação que nos entristece por uma que nos alegra, mas isso jamais poderia ser a definição de alegria na vida de um crente. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo: viver contente em toda e qualquer situação. Agora, isso é automático? Não. Paulo está dizendo: eu aprendi, isso é algo que se aprende. Não é porque um dia você ergueu a mão, aceitou Jesus, foi no apelo, confessou, que agora automaticamente você já tem isso. Isso é parte de uma maturidade a ser desenvolvida. Isso é algo que se aprende, mas Paulo está dizendo: aprendi a viver contente em qualquer situação. Em outras palavras, o meu humor não é definido por aquilo que acontece do lado de fora, e sim por uma fonte que eu carrego do lado de dentro. Olha o que ele continua falando, verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Qual o segredo, Paulo? Fala logo, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós pegamos a ideia de posso todas as coisas naquele que me fortalece como fosse realização. Não, Paulo está dizendo: eu posso aguentar, eu posso suportar, eu posso encarar a circunstância que for, porque há um Deus que me fortalece. Em outras palavras, minhas forças não vêm das circunstâncias, minhas forças vêm de Deus. E porque Ele me fortalece, em vez das circunstâncias me atropelarem, eu é que vou atropelando as circunstâncias sem mudar o meu humor ou a força interior. Para encerrarmos, Davi, falando pelo Espírito Santo, declara no Salmo 16, versos 8 e 9: tenho o Senhor sempre diante de mim. Isso fala de cultivar comunhão com Ele. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Por isso, ele está mexendo aqui, o que é causa e consequência. Porque eu tenho o Senhor diante de mim, porque eu tenho o Senhor à minha direita, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Quando chega no verso 11, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença
a plenitude de alegria. Você pode repetir isso? Diga: na presença de Deus, a plenitude de alegria. O texto continua e diz: à tua direita há delícias perpetuamente. Gente, não é delícias dia sim, dia não. Perpetuamente, sempre, de forma contínua, de forma constante, sem fim. Delícias perpetuamente. Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo aqueles apóstolos sendo presos, ameaçados, recebendo afrontas, açoites. E Atos 5:41 diz: eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, não só alegres, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Uma alegria que não dependia daquilo que passava. Eu vejo hoje em dia uns crentes mimados, tipo a mulher de Jó: se Deus não estiver fazendo tudo que eu quero, amaldiçoa ele, né? Morre, desiste de tudo. Tiago diz: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque ele diz que elas vão servir para o nosso crescimento. Lembra que dissemos que quando Deus não muda a circunstância, Ele nos muda. E às vezes depois de nos mudar, ainda vai mudar as circunstâncias. Nada deveria roubar a alegria de um crente. Há uma relação na Bíblia entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Atos 13:52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 1:9 diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Gente, há um óleo, há uma unção de alegria. Tem gente que acha que isso não é literal. Eu me lembro de uma ocasião, ainda solteiro, vivendo na casa dos meus pais. Eu passei por um profundo aborrecimento e fui, eu brinco às vezes que nós não vamos nem para oração, nós vamos para choração. É só lá para choramingar, reclamar com Deus. E eu estava lá desabafando. E de repente, naquele momento de oração, a glória de Deus encheu aquela sala. Eu não consigo descrever para você o que aconteceu, mas uma onda de glória me pegou por dentro. E eu, sem entender o que estava acontecendo, simplesmente me vi rolando no chão de rir. Eu não conseguia parar de rir. Eu achava a coisa mais doida do mundo acontecendo, mas eu perdi o controle. E eu ria sem saber do que eu estava rindo. Mas era tanta alegria que parece que eu ia explodir. E quando finalmente eu consegui tomar um fôlego, levantar do chão, e parece que apesar de já não rir descontroladamente, eu percebia aquilo tão vivo dentro de mim. Eu pensava naquela situação toda que tinha me chateado e me levado a choramingar com Deus. A situação não tinha mudado, ela era a mesma, ela continuava lá. Mas ela não doía, ela não incomodava mais. Aliás, naquele momento, ao perceber o que eram as delícias que há na presença do Senhor, é quase como se minha mente estivesse dizendo: para de ser ridículo. Você está valorizando a coisinha dessa a ponto de deixar de desfrutar de algo tão extraordinário. Quando Paulo diz: as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo: gente, vocês estão fazendo comparações injustas, de uma dimensão de problemas e tristeza que eles carregam, que não se comparam com aquilo que nós experimentamos diante de Deus. Eu não vim aqui dizer que você não pode chorar. Deus só transforma tristeza em alegria porque tem tristeza. Mas o que eu e você precisamos entender, e há momentos onde o choro ele é muito necessário. Eu vejo crentes que às vezes tentam viver aquela negação do luto, como quem diz: eu sou crente, eu não posso chorar, não posso estar triste. Não, o choro não pode ser ato contínuo. Mas o luto, por exemplo, nós dedicamos um capítulo inteiro sobre isso no livro, falando de reação, de superação. É lógico que em algum momento você também tem que se reerguer, porque a vida continua. Mas eu não estou dizendo que não podemos chorar. Agora, o que nós não podemos admitir é que o choro seja ato contínuo, até que chegue o dia onde se cumpra a profecia de Isaías 25:8: tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Até que se cumpra Apocalipse 7:17: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que eu e você precisamos entender é que é um Deus que traz consolo sobrenatural. Ele é o Deus de toda consolação. O Espírito Santo, com quem há uma relação forte de alegria, é chamado de o Consolador. E eu e você
podemos experimentar algo sobrenatural. Eu vejo alguns cristãos que viram o casamento fracassar, o divórcio se instalar, não por escolha dele, de um cônjuge, que ou não se rendeu a Deus ou se afastou dele. E alguns começam a agir como se a vida tivesse terminado. Eu não estou negando que é uma perda enorme. Mas eu quero te dizer, a despeito do que os cristãos enfrentaram ao longo da história, sempre houve uma realização em Deus que dá sentido a tudo, que fortalece a nossa vida. E normalmente, até quem viveu uma mudança circunstancial depois, é quem até que ela chegasse, se posicionou firme em Deus, a ponto de não desistir. Eu sei que a pandemia tem deixado um rastro devastador, não só da perda de pessoas queridas, não só de questões envolvendo tanto a saúde como a economia. Mas essas coisas não foram escritas por causa da pandemia. Porque com ou sem pandemia, os problemas sempre estarão aí. Mas a fonte de alegria sempre estará disponível para mim e para você. Isso é doutrina bíblica, é algo que eu e você temos que conhecer e ao qual nós temos que corresponder. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Você que nos acompanha pela televisão ou pela internet, eu quero que você se una conosco em oração, porque o mesmo favor e graça que Deus vai derramar nesse lugar aqui, eu creio que Ele vai fazer por você aí também. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Muitos deles estão vivendo circunstâncias distintas. Alguns estão chorando e precisando de uma intervenção do Senhor nas circunstâncias. Outros estão chorando, mas o que eles precisam é, antes mesmo do Senhor mudar qualquer circunstância, que eles mesmos sejam mudados e cresçam. Alguns estão chorando a Deus por motivos errados, talvez pelas consequências do pecado e não pela essência. E nós oramos que a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, encontre lugar no coração dessas pessoas. Mas Pai, nós oramos que, acima de tudo, cada um de nós entenda a diferença entre o que é a nossa alegria, que o Senhor quer que seja completa, e a sua alegria, que é a única que pode nos preencher. Nós queremos entender o que é entrar nesse lugar na presença do Senhor e experimentar plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Alguns precisam que a luz comunicada da Tua Palavra ponha fim às trevas onde o choro tem prevalecido e dessa forma a alegria venha juntamente com o amanhecer, a chegada da luz. Mas há aqueles, Senhor, que precisam apenas corresponder à luz que um dia já receberam. E apesar de termos tantas variáveis no comportamento, na necessidade de ajuste diante de Ti, o que nós clamamos é por uma manifestação do Teu poder, é pela ação e obra do Teu Espírito Santo Consolador. É que o Senhor, o Deus de toda consolação, siga transformando tristeza em alegria. Nós queremos viver o fruto do Espírito a despeito das circunstâncias. Nós queremos viver a realização de um relacionamento contigo a despeito do que acontece à nossa volta. E nós suplicamos graça, favor e fortalecimento sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, nós clamamos por alegria sobrenatural nessa hora. Não apenas em algum momento depois da reunião. Alguns que precisam do Teu toque, da Tua intervenção sobrenatural agora. E nós queremos declarar profeticamente a manifestação do Teu poder. Eu tomo a autoridade do nome de Jesus e ordeno que todo jugo e cadeia maligna de opressão seja quebrada agora. Espírito de morte que tem rondado e assolado pensamentos, eu te confronto e te resisto em nome do Senhor Jesus.
perca as suas forças, caia por terra agora os seus intentos e propósitos. E eu declaro cada uma dessas pessoas expostas à poderosa ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu queria falar uma última coisa, rapidinho. Pastor Léo, pode até vir chegando, aparecer mesmo que está terminando. Quando a Bíblia diz que Jesus chorou, se você pensar bem, não faz o menor sentido com a mente natural aquele choro de Jesus. Porque Lázaro, seu amigo, morreu, mas Jesus saberia que ele morreria, já sabia que ele morreria, quando Lázaro ainda estava só doente. Jesus não só disse que ele morreria, mas que ele iria despertá-lo do sono. Ou seja, quando Jesus chega e encontra seu amigo morto, é só questão de tempo. Jesus sabe que nos próximos minutos ele volta à vida, e ainda assim ele chorou. Eu já vi pregadores, citando outros pregadores, eu não sei onde isso começa, dizendo que Jesus se reservou o direito de chorar. Mesmo assim, eu já brinquei com isso, mas eu penso que o verdadeiro motivo do choro não era Lázaro que voltaria. Jesus chora a dor da condição humana. Jesus chora a morte que se instalou em toda a humanidade por causa do pecado lá no início. Jesus chora porque ele sabe o quanto isso custou para Deus, mas porque ele também sabe que o preço seria pago para reverter isso. Quando a Bíblia diz de Deus removendo as lágrimas dos rostos, enxugando-as, sempre no contexto de que a morte será vencida. O livro do Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém descendo do céu, diz: e ali já não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá maldição, não haverá lembrança das coisas passadas, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A nossa grande esperança não é apenas o que Ele está fazendo agora, é a conclusão da sua obra redentora. É quando finalmente o pecado terá sido plenamente vencido e erradicado com todas as suas consequências até a morte, para que a sua salvação, a sua redenção prevaleça. Você que nos acompanha pela TV ou internet, ou mesmo aqui, ainda não entregou a sua vida a Jesus, se abrir a redenção é o ponto de partida, e daqui a pouquinho nós vamos orar a respeito disso. Vamos adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda e não haja fruto, na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração, feche seus olhos nessa hora. Essa alegria inexplicável, essa alegria insondável, essa alegria eterna, ela quer entrar no seu coração nessa manhã. Você que nessa manhã diz: eu preciso de Jesus, ou você sabe que precisa ter restaurado essa alegria dentro do seu coração, nós queremos orar por você. Por isso toda a igreja, com seus olhos fechados, com as suas mãos sobre o seu coração, vai repetir essa oração comigo. Toda a igreja orando, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro meu coração e confesso: Jesus Cristo
como meu único Senhor e meu único Salvador. E eu, Jesus, que andei afastado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe. Eu quero essa verdadeira alegria dentro do meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a igreja, continue com seus olhos fechados. E agora eu gostaria que você, somente você, que nessa manhã diz: eu quero Jesus, eu quero esse novo começo, eu quero essa nova história na minha vida. Ou você que está voltando para os caminhos do Senhor nessa manhã, eu quero orar por você. E eu vou pedir algo, enquanto toda a igreja está com seus olhos fechados orando, eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, você vai levantar bem alta a sua mão onde você estiver, para que eu possa orar por você. Você que nessa manhã diz: eu quero um novo começo, vai levantar bem alta a sua mão. 1, 2, 3, isso, levante bem alto uma das suas mãos onde você está, isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou bem alto a sua mão aí na última galeria, aqui na primeira, ou aqui no térreo, eu vou pedir mais um favor para você. Vou pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos orar por você de uma forma muito especial. Então você que está com as suas mãos levantadas, por favor, deixe seu lugar e venha até aqui, e nós vamos abençoar a sua vida e a sua decisão. E você que nessa manhã está dizendo aí, através dessa transmissão: eu também quero Jesus, você vai ligar para esse número que está aparecendo na sua tela, ou mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número, e nós vamos abençoar você. Assim como essas vidas estão vindo até aqui à frente, dizendo: eu quero Jesus, eu quero essa alegria, você também vai receber essa alegria no seu coração. Então nessa hora, manda uma mensagem para esse número, enquanto nós vamos continuar declarando: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, você vai mandar a mensagem e você vai sair do seu lugar e virá até aqui na frente, e nós vamos orar por você nessa hora. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Toda a igreja estenda as suas mãos aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas que nessa manhã se rendem ao Senhor, nós abençoamos, declaramos o perdão dos pecados, declaramos a nova vida no Senhor, uma nova história, um novo começo. Pai, declaramos que toda maldição é quebrada agora no nome de Jesus, e que toda tristeza é transformada em alegria. A alegria da salvação, a alegria da salvação, a alegria da salvação inunda esses corações nessa manhã, tanto daqueles que estão aqui presencialmente, quanto daqueles que estão tomando essa decisão através dessa transmissão. Nós declaramos esse novo começo, essa nova história, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui na frente, olha para mim. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja que quando um só pecador se arrepende, tem uma coisa que acontece: tem festa no céu. Tem festa no céu quando um vem. Sabe o que está acontecendo agora lá no céu? Festa. Por quê? Por causa da sua vida, por causa da sua decisão, por causa desse novo começo que Deus vai fazer em você e a partir de você, em todos aqueles que estão ao seu redor. E se tem festa no céu, tem festa na Lagoinha também. É ou não é, igreja? É ou não é, meus irmãos? Então eu vou contar de 1 até 3. 1 até 3. Você vai se virar e conhecer a sua nova família, essa família que está festejando pela sua chegada. Vamos lá? É melhor, é isso aí. 2, 3. Vire agora, seja bem-vindo à família de Deus.
seu novo começo. A sua nova história começa hoje. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você que está aqui, olha para mim mais uma vez. A gente quer estar junto de vocês. Queremos acompanhar vocês nessa nova caminhada. Então vocês vão seguir esses irmãos de colete cinza até uma sala aqui à minha esquerda. A gente quer pegar seu nome, seu telefone, te dar um presente. Então vai com eles aqui, ó. Enquanto a igreja aplaude mais uma vez por essas vidas. Mais forte, igreja, mais forte, igreja. Aleluia. Logo mais às 15 horas nós temos outra reunião. Depois às 18 horas, pastor Luciano Subirá estará novamente junto com a gente. E às 20h30 temos outra reunião aqui de celebração ao Senhor. Fique à vontade para estar junto conosco. Vai ser bênção demais. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vá em paz. Viva a melhor semana da sua vida, viu? Senhor te abençoe, meu irmão. Aleluia. Bastará, tua graça bastará. Sob o fogo lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Se fores eu irei, sem mente confiarei. Na frente vai ser